Olha que bacana, gente, muito bom. E sem dúvida alguma, essa energia maravilhosa da criançada envolve a gente, encanta a gente todos os dias. E a gente gosta muito de mostrar esse tipo de trabalho. Um beijo grande aí, mais uma vez, para a Catarina Maú. Parabéns pelo trabalho de toda a equipe. E é isso, gente, esse tipo de trabalho que a gente precisa incentivar na nossa cidade e divulgar cada vez mais. Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui, continuando a falar da criançada. Hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos conversar sobre a questão de acessar o universo das crianças. Às vezes a gente escuta, né, no meio do grupo ali de mães da escola, ou de repente no fim de semana com a família, quando várias têm criancinha pequena, ou até mesmo adolescente, não somente a criança pequena, e fala, poxa, eu não consigo acessar o meu filho, não consigo entender o universo dele. Eu tento compreender, mas a gente não consegue ter essa conexão. Isso é algo muito mais comum do que parece. E já outros pais têm uma facilidade muito grande de entrar em sintonia com os filhos, de mergulhar no universo deles e conseguem ter essa troca de uma forma mais intensa. E é claro que esse laço é o que vai lá na frente fortalecer para outras coisas muito mais tensas, digamos assim, né? Então, quando chegar no final da adolescência, que vem a época de sair, que vem a época do receio, que você fala, ai meu Deus, meu filho, ele vai para a faculdade sozinho, ele volta, quem será que são os amigos dele? Será que ele está tendo juízo? Será que ele está praticando aquilo que eu ensinei? Então, quando começam esses questionamentos e a gente conseguiu acessar desde a infância, sem dúvida alguma, eu acredito que esse caminho seja mais fácil. Mas quem vai confirmar ou não isso aqui para a gente é a psicóloga Grazi Torres. Grazi, bom dia. Bom dia, Carol. É exatamente isso. Você está corretíssima. Quando a gente consegue realmente, lá na infância, conquistar e conseguir acessar e conhecer o seu filho, com certeza na adolescência, que é a fase da transformação, da transição, onde o adolescente vai precisar muito desse apoio, né, da família, desse carinho, desse amor. Você tendo esse contato direto, fica muito mais fácil. Sem né? dúvida. Acho que e é interessante, Grazi, até brinquei aqui no início do programa, você teve a oportunidade de assistir, falando sobre a questão, às vezes a pessoa acha que acessar o universo da criança é falar fininho, falar baixo, e muitas das vezes não é nem isso, né? É você conseguir conectar. Às vezes eu vejo uns vídeos tão legais dos pais brincando com os filhos, é muito interessante. Teve um vídeo que eu assistia do pai falando como o filho, que o filho ainda não falava, e ele ficava blá, 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 e olhava para a criança. Aí o neném olhava para ele, blá, 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 blá. E os dois ficaram minutos assim, gente, eu me diverti. E você vê ali que eles estavam em sintonia naquele momento de verdade. Então, eu acho que começa daí. Parece que, obviamente, essa criança, quando crescer, ela não vai lembrar disso, ela vai assistir o vídeo e vai falar, nossa, que legal, pai. Mas ela não vai relembrar. Porém, isso fica lá no inconsciente, não fica, Grazi? Sim, fica. Todos os nossos momentos da nossa vida fica armazenado no nosso inconsciente, né? Porque a nossa memória não tem como você lembrar de tudo detalhadamente, né? O nosso inconsciente também fica armazenado aquelas questões de trauma, de dificuldades, até para a pessoa conseguir superar os momentos difíceis, né? E o que acontece, né, nessa questão toda, que eu acho que, né, escutar, entrar no mundo da criança, o filho não me escuta, mas eu acho que o que está se perdendo, que eu acho que se perdeu em muitos momentos, é a mãe e os pais escutarem os seus filhos, né? Escutar não só com os ouvidos, mas também com os olhos. É você observar, é você perguntar e você escutá-lo, né? Quantas crianças, quando são pequenas, querem contar as coisas para as mães ou para os pais, e nessa correria toda, né, nessa dinâmica que nós vivemos, que não é fácil, depois você conta, depois você me fala, e a criança vai o quê? Vai introjetando isso, vai ficando mais introspectiva e realmente vai ter uma dificuldade enorme de você ter acesso àquele mundo. Então, o grande segredo é esse, é você entrar no mundo dele através da escuta, vai escutar, igual o pai. O que a criança bagunceava? Blá, blá, blá. Ele foi no blá, blá, blá. Né? A criança está o tempo todo nos testando. Não é? Se eu chorar, a minha mãe vem correndo. Né? A criança, desde bebezinho, ela vai tentando se comunicar com você e mostrando para você o que ela quer e o que ela não quer.
Se você entrar num processo de quando aquela criança for crescer, não ter paciência para ouvi-la, para ter esse contato, automaticamente a criança vai ficar no mundo dela. Até porque a gente sabe que estamos na era digital e hoje em dia é muito mais fácil você comprar videogames, tablet, celular e deixar a criança conectada, porque não vai te dar trabalho. Mas aí lá na frente vai falar, meu Deus, né? E chama para ir no colégio, meu Deus, meu filho é um problema. Não, seu filho, o único meio, às vezes a criança, ela demonstra que não está bem e ela, de uma forma inconsciente, ela vai ficar doente. Ou ela vai ter problemas no colégio, problemas de aprendizado. Porque é o único meio de você parar a sua atenção e olhar para aquela criança, mesmo que seja de uma forma errada. Então, como é importante a criança, ela se mostra, o mundo da criança, o universo da criança qual é? É através do ludo, através da brincadeira, é através de brincar. Se você não se conectar com o seu filho para brincar, para rir, para imitá-lo, automaticamente ele vai criar esse vínculo com outra pessoa. Né? Quantas mães chegam no consultório e falam, nossa, meu filho tem um comportamento em casa e no colégio ele tem outro. Lá estão enxergando ele. Ou talvez lá ele faz até algumas bobagens para você poder olhar para ele. Então, o principal é você escutar. Pergunte ao seu filho o que ele gosta em você, o que ele não gosta, o que ele te admira, o que ele quer fazer com você. Essa pergunta é a pergunta mole, né? Mas é difícil ouvir. Porque a criança ela vai colocar exatamente o que ela está sentindo. E nem sempre os pais têm tempo para poder ouvir. Escutar o seu filho é ter tempo para isso. Não é escutar ele com o celular na mão, não é esquentar ele dando banho nele, não é escutar ele lavando uma louça, fazendo uma comida, arrumando uma casa. É você parar, é você abaixar. Né? Tá ali em contato, olhar dentro dos olhos dele, pegar nas mãos dele e ouvi-lo. Né? Geralmente as mães fazem muito isso, né, de abaixar, colocar na altura da criança, olhar dentro dos olhos, quando é para brigar, né? Quando é para brigar, para botar limite, né? A mamãe está lá. Não, gente, faça isso no seu dia a dia. O que vai diferenciar será o teu tom de voz. Né? Você está muito nervosa. Não vai adiantar você abaixar e gritar com a criança. Porque ela vai interpretar aquilo assim, eu estou ganhando, minha mãe está perdendo. Entendeu? Então não vai adiantar. Tem que fazer essa dinâmica, né, de abaixar, de dar limite, quando você estiver tranquila, com um tom de voz firme, para a criança poder entender que quem manda é você. Agora, se ela perceber que ela te desestruturou, que você está nervosa, ele vai interpretar como assim, eu posso continuar repetindo esse comportamento porque eu estou ganhando. A minha mãe vai fazer o que eu quero. E, na verdade, às vezes a criança faz justamente para a mãe ficar assim, né? Que é a forma de chamar a atenção, é como você falou. E aí ela conseguiu, ela vai repetindo aquele comportamento. Uma outra coisa também, Grazi, que é muito comum, quando chega a adolescência, os pais começam a se sentir rejeitados. Fala, poxa, meu filho só quer saber dos amigos, só quer contar as coisas para os amigos, não quer conversar comigo. Isso é um momento assim normal, digamos assim. Os pais têm que ter um pouquinho de paciência para que essa transição aí passe, para que essa idade passe e confiar no que foi feito até aquele momento, ou não? Ou é uma coisa que depende muito do caso, depende muito da família, né? Da criança, do adolescente, no caso. Olha só, Carol, a adolescência é um momento de transição, né? Enquanto a criança é criança, o mundo dela é os pais. O super-herói são os pais. E quando ela vira adolescente, quando ela está nessa transição, ela começa a perceber que os pais dela têm defeitos, que não são tudo aquilo que ela idealizou, que são pessoas normais, né? Que vão errar, que vão acertar, que é isso que é o normal. E ela realmente tem uma tendência a relacionar mais com os amigos. Isso é um processo normal. Mas o que é importante é você cultivar desde criança esse diálogo, essa troca. Porque no momento da adolescência vai acontecer diversas coisas. É mudança hormonal, é mudança no corpo, é mudança do pensamento, né, dos interesses, tudo muda. Então, se ela não tiver esse diálogo aberto com a família, vai ser muito ruim.
Né? E tem muito adolescente que acaba não aceitando, né, o corpo, né, a transformação da voz, do corpo. Ah, mas eu tô feia, ah, mas eu engordei, ah, tô cheio de espinha. Mas quando tem ali uma mãe ou um pai para poder incentivar, para poder elogiar, para poder mostrar que aquilo ali é normal, e até mesmo para contar um pouquinho da história dela, olha, eu também, olha só minhas fotos, isso é super normal, né? Vamos buscar ajuda, né? Como é que acessa um adolescente? Se você só vier para brigar com ele, ele vai se afastar cada vez mais de você. Então, como é que se acessa ele? Fazendo perguntas do dia a dia. E aí, como é que foi seu dia? Pois, suas amigas, deixa eu conhecer, que não sei o quê. Ter um comportamento, sim, de regras, de responsabilidade, mas você também pode ter essa relação, não digo de amizade, mas de diálogo, de troca. Né? O adolescente, a criança, tem que saber que pode contar com você. Então, esse momento da adolescência é um momento muito difícil. Né? Porque ali aparece muita coisa. A ansiedade, a depressão. Então, é fundamental entrar, acessar esse universo do adolescente. Primeiramente, compreendendo como é que você era quando você estava adolescente. Porque, às vezes, os pais têm dificuldade de lidar com a criança ou com o adolescente por causa da própria história de vida deles. Né? A gente tende a repetir ou ter um comportamento completamente diferente. Né? Então, é muito importante, poxa, quando eu era adolescente, o que eu pensava? Ah, eu mentia para minha mãe, eu fazia aquilo. Então, como que eu gostaria que a minha mãe me acessasse? Faz essa pergunta para você. Vai ser muito mais fácil para você se conectar com o adolescente que está nessa fase de transformação, que ele realmente vai escolher os seus amigos, não vai ter tempo para você, isso é super normal, tem que ter paciência. E o que é mais legal, tenta colocar esses adolescentes dentro da sua casa. Vai sair, chama para ir junto. É um meio de você conhecer como é que é aquela pessoa, quais são as crenças, os valores, quem minha filha está andando, quem ela está repetindo. Né, que na adolescência também tem muito isso, né, deles andarem em grupos, deles terem aquela atitude, né, tem gente que só anda de preto, tem gente que... né, cada um tem uma fase. Mas é muito importante você ter esse acesso aos amigos para você poder saber exatamente como vai lidar com o seu filho. Uma outra questão também, você falou das meninas, uma outra questão também, as mães dos meninos... Quando chega adolescente, às vezes o pai não mora junto. O pai ou mora longe, ou a criança não tem um pai presente, não tem uma figura masculina, digamos assim. E aí a mãe fica um pouco sem saber como acessar, até quando o filho tiver alguma dúvida, a questão do corpo que vai mudando e tudo mais. Quando é uma menina, se torna um pouquinho mais fácil para a mãe, porque aí ela fala, ah, quando eu fiquei mocinha, foi assim, foi assado. Olha, quando eu sentia cólica, eu botava uma bolsinha de água quente. Quer dizer, para a menina, para a mãe, fica mais fácil. Agora, quando é um menino... Como lidar com isso? Como a mulher representar, nos casos da ausência do pai, representar esse pai, fazer esse papel, digamos assim, do pai e dar esse suporte? Porque os meninos também têm dúvidas, né, Grazi? Eles são um pouquinho mais, digamos assim, valentões, não querem demonstrar esse receio desse processo. Mas eles também ficam, por exemplo, acredito eu, quando a voz afina e engrossa. Mas, peraí, minha voz vai ficar fina ou vai ficar grossa? Como eu faço para minha voz não mudar tanto, não oscilar tanto? A gente sabe a questão dos pelos, às vezes o menino demora a ter barba e também fica, ai, será que eu não vou ter barba? Eu queria ter barba. Tem meninos, às vezes, que tentam fazer a barba para estimular dela vir logo. Então, quer dizer, como funciona esse processo com a mulher quando ela precisa ser, digamos assim, a figura de orientação desse menino? Então, Carol, é muito importante cultivar esse diálogo desde pequenininho. Porque o que acontece? Alguns assuntos você já pode começar a introduzir na pré-adolescência. Né? E mostrando que isso é normal. Quando a mãe ela tem esse fácil acesso com os filhos, eu acredito que ela não tem tanta dificuldade. É claro que nada como um pai, a figura, né, paterna, para poder realmente colocar, olha, é assim, é assado. Mas quando não tem, a mulher realmente ela tem essa capacidade de entender o próprio filho. Né? Então, eu acho assim, pratique esse diálogo desde pequeno. Mostre o quanto aquilo ali é normal. De repente, traz histórias.
né? A mãe pode acessar livros, pesquisar coisas na internet para poder o menino também visualizar daquela forma e ver essa transformação. E às vezes o que acontece? A mãe tem algum irmão, tem algum tio que de repente pode, conversa com fulano, né? Poxa, acho que ele está meio assim, porque realmente muda, né? E os meninos ficam também naquela questão das espinhas, né? Dos cabelos, né? Que agora está na moda deixar um pouco o cabelo comprido também. E aí a família fica aí em cima brigando e que não quer a mudança do pelo, a comparação, né, que cresceu, que não cresceu, isso também ocorre. Então é muito importante o quê? A partir do momento que você tem um filho menino, é muito importante para a mãe, independente se ela tem o marido ou não, ela começar já a pensar nessas questões. Para quando, lógico, a criança pequenininha, você não vai colocar, mas na pré-adolescência, você começar a colocar, olha, filho, porque o que acontece? Se a gente parar para analisar, é muito parecido, né, as mudanças. As meninas também têm espinha, as meninas também mudam o tom de voz, as meninas também mudam o corpo por causa da parte hormonal. Então, é muito parecido essa questão. É hormonal mesmo. Então, é só a mãe voltar um pouquinho para dentro dela e pensar nisso. Bom, na minha adolescência eu também convivi, eu tenho um irmão. Como é que foi aquilo para ele? Como que eu posso acessar? O menino geralmente é mais tímido. Quando você vai abordar esses assuntos com eles, eu já sei. Eu já sei, né? Eles têm medo, às vezes, de tocar no assunto. A menina quer saber, a menina é mais interessada, mas mesmo assim a mãe tem que orientar. Até porque a gente sabe muito bem que em alguns momentos a gente cria a menina bem diferente do menino, principalmente na adolescência, né? Do respeito, do cuidado com o corpo, né? Que é um santuário, né? Então, assim, é diferente até a visão como a mãe cria o menino. Né? Então, é muito importante a gente nunca perder o respeito e o valor do outro, independente do sexo. E né? a Grazi tocou num negócio aqui interessante que uma vez eu li e eu concordo com isso. Quem cria o machista é a mulher. Quer dizer, até a figura machista foi criada por uma mulher. Então, assim, até na hora da gente educar, por exemplo, mães... Eu sou mãe de meninas, não tenho menino para viver essa experiência para falar. Mas, por exemplo, a mãe que tem um casal. Tem mãe que bota só a menina para ajudar em casa. Fala assim, não, fulana vai lavar a louça, tem que arrumar a casa porque você é mulher. E é a mulher que faz isso. E assim, gente, se você tem um menino, vou te pedir um negócio. Põe o menino para lavar também, porque hoje em dia a mulher trabalha fora, né, Grazi? Acho que antigamente a mulher ela acabava tendo essa função doméstica acumulada por conta de dar um suporte para o marido, que era o que trazia o sustento todo para a família. Acho justo. Às vezes as pessoas falam, não, isso é um absurdo. Eu não acho. Eu acho que era uma troca, né? A mulher não tinha essa coisa de ir trabalhar fora, então já que ela optava por ficar em casa, o homem trazia o sustento e ela, claro, fazia as coisas para equilibrar. Agora, quando os dois vão trabalhar, não é justo a mulher chegar em casa e fazer tudo sozinha, gente. Coitada de nós, não tem como. É humanamente impossível. Então, Grazi, em relação a essa questão da educação, você acha que a forma que a mãe orienta esse menino, esse adolescente, e fala ou não para ele lavar uma louça, arrumar uma cama, varrer uma casa... Você acha que isso, quando ele virar um marido, isso vai fazer diferença? Isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma que ele foi criado? Eu acho isso fundamental, né? Não tem que separar o sexo. Hoje em dia, quantos homens são chefes de cozinha, que eles cozinham? Aliás, cozinha até melhor que a gente, né? O meu pai arrebenta. Meu pai cozinha muito bem, assim... Beijinhos pro pai. Então, assim, eu acho que isso daí realmente é cultural, né? A mulher, por ela realmente estar em casa, né, na cultura, ela realmente teve que fazer tudo e coloca as meninas. Não, gente, os meninos têm todo o direito também de arrumar o quarto, de arrumar a cama. Tem uma listinha, às vezes, que eu passo para meus pacientes, que tem mãe que alguma coisa eu sinto que ela, às vezes, não, mas ele vai fazer isso? Ele vai arrumar, ele tem que ter esse compromisso, porque amanhã ou depois vai estudar fora. Aí ele vai viver aonde? No chiqueiro, ou você vai ter que ir lá toda semana limpar a casa, né? O menino ele tem que ajudar. E a cultura mudou, exatamente isso. Hoje em dia nós precisamos trabalhar, chegamos em casa às vezes mais tarde do que o marido, e aí não é justo ele estar lá deitado no sofá vendo filme e você está ali limpando, arrumando, cozinhando. Eu acho que tudo é uma troca e precisamos ter essa troca. E como é que a gente conquista isso? Com as mães.
Então, mamães que têm os filhos meninos, não é problema algum seu filho arrumar a casa, lavar uma louça, limpar o jardim, né? Arrumar, assim, varrer, né? O quintal. Qual é o problema dele fazer isso? Quanto mais ele aprender, melhor será para o futuro dele, né? Vai que ele decide não casar. Vai que ele decide, né? Vai morar sozinho. Se ele não tiver condição de pagar uma empregada, ele vai ter que se virar. Então, vamos começar a praticar essas funções desde pequenininho, né? Tirou ali o brinquedinho, vamos guardar na cesta. Tirou a roupinha, onde é que bota a roupinha? No cestinho de roupa suja? Então, vamos lá colocar. Vamos arrumar a sua cama. Né? Vamos cuidar de você, vamos lavar a louça. A criança é muito pequena para lavar a louça, então me ajuda a arrumar a mesa. A criança adora participar disso, Carol. Verdade. Independente de ser menino ou menina, se ele está junto com o pai, com a mãe, com a tia ou com a avó, ele vai curtir. Porque ele está vendo assim, olha, tá vendo como é que eu sei fazer isso? As crianças chegam super felizes no consultório contando quando fazem alguma atividade com a família. Então, isso é fundamental, né? E isso, com certeza, eu acho que o mundo está se transformando, nós estamos nos transformando, hoje em dia as mulheres também estão trabalhando. Então, viver junto é ser uma equipe, é trocar. Lógico, se você está em casa, não está trabalhando, eu acho que não tem problema nenhum também você fazer. Também não é justo também deixar tudo para o outro fazer. Mas alguma coisa ou outra, o outro também deve ajudar. Porque a vida é uma troca. E se não tem troca, não tem relação. Né? Então fica pesado para um só, né? Sim, aí fica frustrado, né? Fica chateado. Então é muito importante o quê? Ter o diálogo. Os homens, né, que não foram criados dessa forma, né? Observe as suas esposas, conversam, se coloca no lugar dela. Mas eu não fui criado dessa forma. Mas o que você, dentro das suas possibilidades reais, você consegue fazer algo para poder ajudar a sua esposa? Né? Que eu acho que também não adianta nada eu te cobrar, você vai ter que cozinhar, mas eu não sei cozinhar. Mas eu varro a casa muito bem, eu lavo um banheiro maravilhosamente bem. Então, vamos ver o que pode ser feito para poder ter essa união. E isso é praticado com as crianças desde pequenininho. Não tem mais essa da mãe ter que arrumar tudo, ter que limpar tudo. Não. Acabou de brincar com o brinquedinho, onde que guarda? No primeiro momento, a mãe tem que ensinar. A mãe tem que mostrar para a criança o que ela quer. Não adianta também, você não arrumou nada, não arruma nada direito. Tem que ensinar a criança, tem que saber como abordar esse assunto com a criança. Por isso que é importante olhar para o seu filho, conhecer o seu filho, perguntar as coisas e escutá-lo. A criança, no primeiro momento, não vai querer fazer. Vai brigar, não vai botar, vai ser teimoso. Tem uns que são anjinhos, mas tem outros que já têm gênio desde pequenininho. E cabe você mostrar para ele que você está ali numa figura de autoridade, que você tem que impor limites. Tem muitas mães e pais que têm dificuldade de impor limites, né? Sim. Mas coitadinho, não vou fazer isso não. Mas olha, eu prefiro dar aquela bala para ele parar de reclamar, fez escândalo na rua. O que você está mostrando para o seu filho? Que tudo que ele quer, ele pode ter. E a gente sabe que na vida, nem tudo que a gente quer, a gente tem. Então, é fundamental dar limite. Para quê? Para essa pessoa, no futuro, saber se relacionar com o outro. Né? Não ser egoísta, respeitar o direito do outro. Né? Muitas pessoas falam, tem dificuldade de perder. Não existe essa palavra perda. Na vida, nós ganhamos o tempo todo. Mesmo que a gente não ganhe aquele presente, mesmo que a gente não ganhe aquela bala, a gente está aprendendo num jogo. Né? Eu sempre falo com as crianças, você não perdeu o jogo. Né? Você deu o seu melhor, então você ganhou porque você deu o seu melhor. Você está aqui para quê? Para se divertir, para brincar, para aprender. Verdade. Na vida, se a gente não aprende com os nossos erros, com as nossas perdas, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue se transformar, nem se ressignificar. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar com os nossos valores para ver como que a gente vai passar isso para a criança. Né? Se o pai está lá jogando videogame, está xingando, está brigando, automaticamente a criança vai repetir. Vamos pegar aquele momento como algo lúdico, como algo gostoso, como algo de compartilhar, de estar juntos. E sempre, em todos os momentos da nossa vida, vamos dar o nosso melhor.
Porque é isso que faz a gente aprender, isso que faz a gente ser pessoas melhores a cada dia, né? A criança, ela vai mostrando o mundo dela através do quê? Da brincadeira, do desenho, da pintura, do teatro, dos livros, dos filmes. Então, observe o seu filho, esteja com ele, pergunte, por que você gosta desse desenho? Poxa, me conta a história. Ouça, né? Quantas crianças gostam de ver o mesmo filme repetidamente? Todos os dias e coloca lá o mesmo filme. Por quê? Porque tem alguma lição ali naquele filme que a criança está aprendendo. Quando ela superar aquele momento, ela vai buscar outro filme. Ou talvez só tenha aquele filme, não foi apresentado um outro, também tem isso também, né? Então é muito importante esse acessar o mundo da criança, é escutá-la, é ouvi-la, é estar presente, é dar carinho, é dar amor, é brincar. Como é importante estar junto com o filho, como é importante brincar com o filho, olhar, deixa o telefone de lado, deixa a louça bagunçada, depois você arruma, mas para aquele minuto ali para ouvi-lo. O que aconteceu? Como é que foi seu dia? Se você quer que no futuro ele divida com você as coisas, divida com ele também. Esteja aberto para ouvir o que ele tem a dizer para você. Sem dúvida. E é difícil, às vezes, né? Uma criança virar e falar, mãe, eu não gosto quando você age desse jeito. Às vezes a gente não está preparado para ouvir. Mas é importante a gente ouvir do filho do que ouvir de um psicólogo, de ouvir de um professor. Então, mude, às vezes, o seu comportamento para o seu filho poder ter a oportunidade de ser mais feliz, né? De conquistar novas coisas. É isso, gente. Pauta maravilhosa. O assunto rende, né, Grazi? E realmente é algo que faz parte aí do dia a dia de quem tem filhos, seja pequenininho. Se você acha que o negócio está difícil, a adolescência está chegando, aguarde com bastante energia. E não é mole, entendeu? Mas a gente brinca, mas o importante é você fazer tudo isso que a gente estava conversando aqui, que a Grazi muito bem colocou, saber acessar o seu filho, conectar com o seu filho, para que você possa ficar tranquilo quando chegar a adolescência. Claro, vão ter os momentos de dificuldade, vão ter os contratempos, são muitos hormônios ali ao mesmo tempo, porém, sem dúvida, vai dar tudo certo. Eu queria te agradecer, Grazi, mais uma vez, essa semana especialíssima da criança, né? A criança é algo muito especial, né? Que a gente nunca deixa a nossa criança morrer, essa inocência, esse amor, né? E o mundo está precisando de mais amor. Então, dê muito amor, muito carinho para seus filhos, para amigos, para si mesmo, né? Se trate com mais amor, com mais carinho. É sempre um prazer estar aqui. Essa pauta mega especial, né? A gente ia ficar aqui até amanhã, né? Porque o que mais tem é assunto a respeito desse tema, né? Verdade, sem dúvida. Então, eu agradeço mais uma vez, Grazi. Grazi tem os contatos através das redes sociais, tem página no YouTube, no Facebook, você pode aí conferir acessar aí todo esse conteúdo virtual. E, além disso, ela também atende lá na Clínica Vitale, que fica na Irmãos d'Ângelo, não é isso, Grazi? Isso, Rua Irmãos d'Ângelo, 48, sala 605. Perfeito. Até a próxima. Agora a gente vai rapidinho para os nossos comerciais e já a gente volta. Não sai daí não. Na Fisiocipre você encontra uma equipe multidisciplinar, tratamentos estéticos,